O filho da faxineira abraçou o milionário em coma e o impossível aconteceu diante dos médicos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Cassandra abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da tristeza no peito. Mais um dia no Hospital Santa Cruz. Mais um dia limpando os quartos dos ricos, enquanto lutava para pagar as contas de casa. Mamãe, você já vai trabalhar? Perguntou Teodoro, seu filho de 4 anos, aparecendo na porta do quarto com o cabelo bagunçado e segurando seu ursinho de pelúcia surrado. Ainda é cedo, meu amor. Volta para a cama que a vizinha Dona Rosa vem te buscar daqui a pouco para ir à escola. Cassandra beijou a testa do menino e se vestiu rapidamente. O uniforme azul do hospital estava limpo e passado, como sempre. Ela fazia questão de manter a aparência impecável, mesmo que por dentro se sentisse destroçada. No ônibus, olhava pela janela as ruas ainda vazias da cidade. Cada manhã era igual à anterior. Trabalhar, voltar para casa, cuidar do Teodoro, dormir. E sempre, a lembrança de Léo martelando em sua cabeça. Bom dia, Cassandra, cumprimentou a supervisora Marina assim que ela chegou ao hospital. Hoje você vai ficar responsável pelo 7º andar. Temos um paciente especial no quarto 707. Paciente especial? Maximiliano Ferraz, o empresário que sofreu o derrame há 6 meses. A família paga uma fortuna para ele ficar na suíte presidencial. O nome atingiu Cassandra como um golpe muito forte. Maximiliano Ferraz, o mesmo homem que havia negado o financiamento para o tratamento experimental de Léo 3 anos atrás. O homem que, com sua assinatura fria em um documento, havia condenado seu filho à morte. Algum problema, Cassandra? Você ficou pálida. Não, está tudo bem. Posso começar a trabalhar. Marina entregou as chaves e Cassandra subiu ao 7º andar com as pernas trêmulas. O corredor era silencioso, com aquele cheiro forte de desinfetante que ela já havia se acostumado. Mas hoje o cheiro parecia mais intenso, quase sufocante. Parou diante da porta do quarto 707. A placa dourada brilhava sob a luz fluorescente. Maximiliano Ferraz, suíte presidencial. Suas mãos tremeram ao colocar a chave na fechadura. O quarto era luxuoso. Paredes claras, móveis de madeira nobre, uma televisão enorme na parede. E ali, na cama king size, cercada de equipamentos médicos, estava ele, o homem que havia destruído sua vida. Maximiliano Ferraz parecia menor do que ela imaginava, magro, com a pele pálida e cabelos grisalhos despenteados. Os tubos e fios conectados ao seu corpo o faziam parecer frágil, quase humano. Mas Cassandra sabia a verdade. Sabia que tipo de homem ele realmente era. Como você pode dormir tão tranquilo? Sussurrou, aproximando-se da cama. Como pode estar em paz depois de tudo que fez? Os monitores emitiam bips constantes. O peito de Maximiliano subia e descia lentamente. Ele não podia ouvi-la, mas ela precisava falar. Você lembra do caso do menino de 7 anos que precisava do tratamento experimental para leucemia? Não, claro que não lembra. Para você, éramos apenas números em uma planilha. Cassandra começou a limpar o quarto, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o frasco de desinfetante. Eu implorei. Sabe disso? Fui até sua empresa. Sentei na recepção por horas, esperando uma chance de falar com você. Mas seus seguranças me tiraram de lá como se eu fosse um animal. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela não conseguia parar de falar. Léo se foi 3 meses depois. Meu menino, meu primeiro filho. Ele tinha apenas 7 anos e sonhava em ser astronauta. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelos bips dos aparelhos. Cassandra limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou seu trabalho. Agora estou aqui, limpando seu quarto, precisando do seu dinheiro para criar meu outro filho. A vida tem dessas ironias, não é mesmo? Terminou de arrumar o quarto e parou novamente ao lado da cama.
Maximiliano continuava imóvel, alheio a tudo ao seu redor. Você não merece estar em paz. Não depois do que fez com tantas famílias. Cassandra saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. O corredor parecia ainda mais silencioso agora. Encostou-se na parede e respirou fundo, tentando se recompor. Ainda tinha outros quartos para limpar, outras famílias ricas para servir. Mas agora tudo havia mudado. O destino havia colocado o homem que mais odiava no mundo bem na sua frente, completamente indefeso. E ela precisava voltar ali todo dia, enfrentar aquele rosto que assombrava seus pesadelos. Mamãe vai conseguir, murmurou para si mesma. Por você, Teodoro, por você eu aguento qualquer coisa. Doutor Mendes, como está o quadro do paciente do 707? Perguntou a enfermeira Sandra, ajustando os equipamentos ao lado da cama de Maximiliano. O médico suspirou fundo, olhando os gráficos na tela do computador. Não há mudanças significativas, Sandra. Atividade cerebral mínima, reflexos quase inexistentes. Francamente, após 6 meses nesse estado, as chances de recuperação são praticamente nulas. Cassandra estava limpando a mesa ao lado da cama e não conseguiu evitar escutar a conversa. Uma parte dela se sentia aliviada ao saber que Maximiliano provavelmente nunca mais acordaria. A família ainda mantém todos os tratamentos? Questionou Sandra. Sim, a esposa dele, Eleonora, insiste em manter tudo funcionando. Dinheiro não é problema para eles, obviamente. Mas entre nós, Sandra, isso mais parece uma forma de amenizar a culpa do que esperança real. Culpa? Eles brigaram na noite do acidente. Uma discussão terrível, segundo os funcionários da casa. Maximiliano saiu de carro em estado alterado e teve um mal súbito ao volante. Bateu o carro, ficou desacordado por horas, até alguém encontrá-lo. Cassandra parou de limpar por um instante. Nunca havia pensado nele como alguém que também pudesse ter problemas. Os filhos dele visitam? Perguntou Sandra, verificando a medicação no soro. Raramente. O mais velho, Roberto, aparece uma vez por mês para conversar com os advogados sobre os negócios. A filha caçula vem de vez em quando, mas fica pouco tempo. É triste, na verdade. O homem construiu um império, mas não conseguiu construir uma família. Dr. Mendes se aproximou da cama e examinou as pupilas de Maximiliano com uma pequena lanterna. Mas sabe o que mais me intriga nesse caso? Disse ele, guardando a lanterna no bolso. Nos primeiros meses após o acidente, Maximiliano tinha pesadelos constantes. Gritava dormindo, se agitava, os monitores disparavam com frequência. E agora? Agora está completamente apático, como se tivesse desistido de lutar. Cassandra sentiu um aperto no peito. Ela conhecia bem essa sensação de desistir de lutar. Havia passado por isso após a morte de Léo. O doutor e a enfermeira saíram do quarto, deixando Cassandra sozinha com Maximiliano. Pela primeira vez, ela realmente o observou como um ser humano. O rosto dele estava mais magro do que nas fotos dos jornais. As rugas ao redor dos olhos eram profundas, como se ele tivesse passado anos preocupado. As mãos, que um dia assinaram documentos que mudavam vidas, agora estavam inertes sobre o lençol branco. Então você também conhece a dor, murmurou Cassandra, aproximando-se da cama. Continuou limpando o quarto, mas agora prestava mais atenção nos detalhes. As flores que chegavam todos os dias e ninguém vinha trocar. Os cartões de melhoras que se acumulavam em uma mesa, sem serem abertos. A foto da família na mesinha de cabeceira, onde todos sorriam forçadamente para a câmera. Sua esposa não vem mais visitá-lo, não é? Disse ela, arrumando as flores murchas em um vaso. Os médicos falaram sobre a briga de vocês. Deve ter sido algo muito sério. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo som ritmado dos aparelhos. Cassandra se pegou imaginando como seria a vida de Maximiliano antes do acidente. Você sabe, continuou ela, como se estivesse conversando com um amigo. Depois que Léo se foi, eu também quis desistir de tudo. Passava dias na cama, sem vontade de levantar, sem vontade de viver.
Parou de limpar por um momento e se sentou na poltrona ao lado da cama. Mas aí o Teodoro nasceu e eu percebi que ainda tinha um motivo para continuar. Você tem alguém assim? Alguém por quem vale a pena lutar? Olhou para a foto da família novamente. Os filhos de Maximiliano já eram adultos. Provavelmente não precisavam mais dele, como o Teodoro precisava dela. Talvez seja por isso que você não acorda. Talvez não tenha mais um motivo. Terminou de limpar o quarto e se dirigiu à porta. Antes de sair, olhou mais uma vez para Maximiliano. Por um instante, teve a estranha sensação de que ele parecia ainda mais pálido. Amanhã eu volto, disse ela. E no dia seguinte também. É meu trabalho agora, cuidar de você. Fechou a porta atrás de si, mas não conseguiu tirar da cabeça a imagem do homem solitário naquela cama. Dona Rosa, eu sinto muito mesmo, mas preciso levar o Teodoro comigo hoje. Cassandra segurava o telefone com uma mão e arrumava a mochila do filho com a outra. A senhora está com gripe e não posso arriscar que ele pegue também. Do outro lado da linha, a vizinha tossiu antes de responder. Não se preocupe, querida. Eu entendo perfeitamente. O menino é um amor. Tenho certeza de que não vai dar trabalho no hospital. Ele vai ficar quietinho na recepção com alguns brinquedos. Prometo que não vai atrapalhar ninguém. Cassandra desligou o telefone e se ajoelhou na frente de Teodoro, que estava sentado no chão brincando com seus carrinhos. Teó, mamãe precisa levar você para o trabalho hoje, mas você tem que me prometer uma coisa muito importante. O menino levantou os olhos curiosos. O quê, mamãe? Você vai ficar sentadinho na recepção, brincando com seus brinquedos e não pode sair de lá por nada. É um lugar onde tem pessoas doentes e você não pode atrapalhar, está bem? Está bem, mamãe. Eu vou ser bonzinho. Cassandra sorriu e beijou a testa do filho. Teodoro era uma criança obediente, mas também muito curiosa. Ela torcia para que tudo corresse bem. No hospital, Marina não ficou muito feliz com a situação. Cassandra, você sabe que não é permitido trazer crianças para o trabalho. Eu sei, Marina, mas não tinha outra opção. A dona Rosa está doente e não posso faltar hoje. O Teodoro vai ficar na recepção, quietinho. Nem vão perceber que ele está lá. Marina suspirou. Está bem, mas apenas por hoje. E ele não pode sair da recepção de jeito nenhum. Obrigada, Marina. Eu prometo que não vai acontecer de novo. Cassandra levou o Teodoro até a recepção do térreo e o instalou em uma cadeira confortável com sua mochila cheia de brinquedos. Lembra do que conversamos, Teó? Você fica aqui, brinca com seus carrinhos e espera a mamãe voltar, está bem? Está bem, mamãe. Pode ir trabalhar. Com o coração apertado, Cassandra subiu para o 7º andar. Sabia que estava arriscando seu emprego, mas não tinha escolha. Os primeiros quartos foram limpos rapidamente. Cassandra estava ansiosa e trabalhava mais rápido que o normal, querendo terminar logo para voltar e verificar se o filho estava bem. Quando chegou ao quarto 707, respirou fundo antes de abrir a porta. Maximiliano continuava na mesma posição de sempre, cercado pelos aparelhos que mantinham seu corpo funcionando. Bom dia, disse ela, entrando com o carrinho de limpeza. Hoje trouxe meu filho para o hospital. Ele está lá embaixo, sendo um menino muito comportado. Começou a limpar como de costume, mas estava mais distraída que o normal. De vez em quando parava para olhar no celular, verificando se não havia recebido nenhuma ligação da recepção. Enquanto isso, lá embaixo na recepção, Teodoro estava ficando entediado. Já havia brincado com todos os carrinhos, folheado as revistas infantis que a recepcionista havia dado para ele, e agora começava a ficar curioso sobre o hospital. Moça, chamou ele, se aproximando do balcão da recepção. Minha mamãe trabalha aqui em cima. Trabalha sim, querido. Ela é faxineira e está limpando os quartos dos pacientes. O que são pacientes? São pessoas doentes que vêm aqui para ficar boas. Teodoro ficou pensativo. Elas ficam muito tristes por estarem doentes? A recepcionista sorriu, tocada pela preocupação do menino.
Algumas ficam sim, meu amor. Por isso sua mãe ajuda cuidando para que tudo fique limpinho e elas se sintam melhor. Posso ajudar minha mãe? Não, querido. Você precisa ficar aqui comigo. Mas Teodoro estava inquieto. A curiosidade natural de uma criança de 4 anos estava falando mais alto. Quando a recepcionista atendeu uma ligação, ele silenciosamente se dirigiu ao elevador. O elevador estava aberto e vazio. Teodoro entrou e olhou para os botões numerados. Sua mãe havia dito que trabalhava lá em cima. Então ele apertou o número mais alto que conseguiu alcançar, o 7. As portas se fecharam e o elevador subiu lentamente. Teodoro estava animado. Finalmente ia conhecer o lugar onde sua mãe trabalhava todo dia. Quando as portas se abriram no 7º andar, ele saiu e se viu em um corredor silencioso e branco. Era diferente do térreo, mais silencioso e com um cheiro estranho. Começou a caminhar pelo corredor, olhando para as portas numeradas. De uma delas vinha um som diferente, como um bip constante. Curioso, se aproximou e empurrou a porta entreaberta. O quarto 707 estava vazio de gente, mas tinha uma cama grande com alguém deitado nela. Teodoro entrou silenciosamente, fascinado pelos aparelhos que faziam barulho e tinham luzes piscando. Aproximou-se da cama e viu Maximiliano. Para ele, era apenas um senhor que parecia estar dormindo, cercado de máquinas estranhas. "Oi, senhor", sussurrou Teodoro. "Você está muito doente?" Obviamente, não houve resposta, mas o menino não se importou. Subiu na cadeira ao lado da cama para ficar mais próximo. "Minha mãe trabalha aqui. Ela cuida das pessoas doentes. Você está muito quietinho. Deve estar se sentindo muito sozinho." Teodoro olhou ao redor do quarto. Não havia ninguém visitando aquele homem. Não havia cartões alegres ou flores bonitas, como ele havia visto em outros quartos pelo caminho. "Quando eu fico doente, minha mãe fica do meu lado e me faz carinho até eu ficar bom." "Você não tem ninguém para fazer isso?" A inocência e a empatia natural da criança foram tocadas pela solidão que sentia naquele quarto. Sem pensar 2 vezes, Teodoro se inclinou sobre a cama e gentilmente tocou o braço de Maximiliano. "Não fica triste, senhor. Vai ficar tudo bem." Cassandra estava terminando de limpar a janela do quarto 707 quando ouviu uma voz conhecida atrás de si. Seu sangue gelou nas veias. "Não fica triste, senhor. Vai ficar tudo bem." Ela se virou lentamente, esperando estar imaginando coisas, mas ali estava Teodoro, seu filho de 4 anos, de pé na cadeira ao lado da cama de Maximiliano, com as pequenas mãos tocando o braço do paciente. "Teodoro!" gritou ela, largando o pano de limpeza. "O que você está fazendo aqui?" O menino se virou para a mãe com os olhos grandes e inocentes. "Mamãe, eu vim te procurar. Este senhor está muito sozinho." "Sai daí agora!" Cassandra correu em direção ao filho, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. "Você não pode tocar no paciente." Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, Teodoro fez algo que mudou tudo. Com a naturalidade de uma criança que apenas queria consolar alguém que parecia triste, ele se inclinou sobre Maximiliano e o abraçou. Não foi um abraço rápido. Foi um abraço demorado, apertado, cheio da pureza que apenas uma criança possui. Teodoro colocou os bracinhos ao redor do pescoço do homem inconsciente e sussurrou bem baixinho no seu ouvido. "Vai ficar bom, está bem? Minha mãe sempre me fala isso quando estou triste." Cassandra parou no meio do caminho, paralisada pelo que estava vendo. O mundo pareceu ficar em câmera lenta, e então aconteceu. O monitor cardíaco de Maximiliano, que mantinha um ritmo constante há meses, começou a disparar. O bip ficou irregular, acelerado, como se o coração dele estivesse respondendo a alguma coisa. "Teodoro, sai daí agora!" Cassandra finalmente conseguiu se mover e correu para puxar o filho. Mas quando ela chegou perto da cama, viu algo que a deixou ainda mais chocada. Uma lágrima estava escorrendo lentamente pelo rosto de Maximiliano.
uma lágrima perfeita, cristalina, descendo pela bochecha pálida do homem que estava em coma há 6 meses. Mamãe, olha, o senhor está chorando. Teodoro falou com a naturalidade de quem acabava de presenciar algo normal. Antes que Cassandra pudesse responder, a porta do quarto se abriu com força. A enfermeira Sandra entrou correndo, alertada pelo som alterado dos monitores. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Sandra, correndo para verificar os aparelhos. Então, ela viu Teodoro ainda ao lado da cama e Cassandra pálida como um papel. "Cassandra, que criança é essa?" É meu filho." "Ele não deveria estar aqui. Sandra olhou para o monitor e ficou surpresa. "Os batimentos cardíacos estão alterados. E isso..." Ela se aproximou do rosto de Maximiliano. "Ele está chorando." "Eu não sei o que aconteceu", balbuciou Cassandra. "O Teodoro só quis dar um abraço nele e..." "Um abraço?" Sandra olhou incrédula para a criança. "Você deixou seu filho abraçar um paciente em coma?" "Não deixei. Ele fugiu da recepção e veio aqui sozinho. Quando cheguei, ele já estava..." Nesse momento, o Dr. Mendes entrou no quarto atraído pela comoção. "O que está acontecendo?" Os monitores da central dispararam. Sandra rapidamente explicou a situação. O médico examinou Maximiliano, verificou os aparelhos e balançou a cabeça incrédulo. "Em 6 meses de coma, este é o primeiro sinal de resposta emocional que ele apresenta", disse o doutor, olhando fixamente para a lágrima no rosto do paciente. "E você está me dizendo que isso aconteceu depois que esta criança o abraçou?" "Foi exatamente isso, doutor", confirmou Sandra. Todos os olhares se voltaram para Teodoro, que continuava na cadeira, olhando curioso para os adultos ao seu redor. "Por que todo mundo está surpreso?" perguntou o menino. "Ele só estava triste. Quando alguém está triste, a gente faz carinho." O Dr. Mendes se ajoelhou na frente de Teodoro. "E como você sabia que ele estava triste, meu filho?" "Pelo jeito que ele estava deitado, igual eu fico quando estou doente e triste. Aí minha mãe me abraça e eu fico melhor." Cassandra sentia as pernas bambas, sabia que estava em grandes problemas. Havia quebrado todas as regras do hospital, colocado um paciente em risco e agora teria que enfrentar as consequências. "Doutor, eu peço desculpas. Nunca deveria ter trazido meu filho para o hospital. Vou levá-lo embora agora e..." "Espere", disse o Dr. Mendes, levantando a mão. "Este é o primeiro sinal de resposta que o Sr. Ferraz apresenta desde o acidente. Precisamos entender o que aconteceu aqui." Ele olhou novamente para os monitores, que ainda mostravam atividade irregular. "Vocês duas vão ter que vir comigo para fazer um relatório. E essa criança..." Ele olhou para Teodoro com uma expressão de fascínio. "Essa criança pode ter feito algo extraordinário." Cassandra pegou Teodoro no colo, sentindo as mãos tremerem. Não sabia se o que acabara de acontecer era um milagre ou uma catástrofe. "Vai ficar tudo bem, mamãe?" perguntou Teodoro, abraçando o pescoço dela. "Eu não sei, meu amor", respondeu ela, olhando mais uma vez para o homem na cama. "Eu realmente não sei. A sala de reuniões do hospital nunca havia parecido tão intimidadora para Cassandra. Sentada em uma cadeira desconfortável, com Teodoro no colo, ela encarava uma mesa cheia de médicos, enfermeiras e administradores. "Vamos recapitular os fatos", disse o Dr. Mendes, ajustando os óculos. Às 9h15 da manhã, a criança entrou no quarto 707 e abraçou o paciente Maximiliano Ferraz. Imediatamente após o contato físico, os monitores cardíacos registraram alteração significativa no ritmo. A doutora Helena, neurologista-chefe do hospital, folheava os gráficos impressos. E pela primeira vez em 6 meses de coma, o paciente apresentou uma resposta emocional visível. Uma lágrima que 3 profissionais testemunharam, acrescentou Sandra. Cassandra se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "Doutores, eu já pedi desculpas 1000 vezes.
Meu filho não deveria estar no quarto. Ele é apenas uma criança curiosa que... Senhora Cassandra, interrompeu o Dr. Mendes. Ninguém está acusando você de nada. Pelo contrário, o que aconteceu hoje pode ser o primeiro sinal real de que o Sr. Ferraz ainda pode se recuperar. Como assim? A doutora Helena se inclinou para a frente. Pacientes em coma profundo raramente apresentam respostas emocionais. O fato de ele ter chorado indica que alguma parte do cérebro dele reconheceu e processou o estímulo do abraço. Mas foi só uma lágrima, disse Cassandra. Uma lágrima é muito mais do que parece, explicou a doutora. Para produzir lágrimas emocionais, o cérebro precisa ativar várias áreas complexas. É sinal de que ele não está completamente perdido. Teodoro, que havia ficado quieto até então, levantou a cabecinha do ombro da mãe. Posso ver o senhor de novo? Todos os adultos na sala olharam para ele com surpresa. Por que você quer vê-lo, meu amor? Perguntou Cassandra. Porque ele estava muito triste. Quero saber se já está se sentindo melhor. O Dr. Mendes trocou olhares com a doutora Helena. Havia algo na simplicidade da criança que os impressionava. Teodoro, disse o doutor, falando devagar. Como você sabia que ele estava triste? O menino pensou por um momento. Minha avó sempre dizia que a gente sente quando alguém está precisando de carinho. Ele parecia estar precisando muito. E por que você o abraçou? Porque quando estou triste gosto de ganhar abraços. Eles fazem a tristeza ir embora. A administradora do hospital, Dona Clarice, que havia ficado calada até então, finalmente falou. Doutores, vocês precisam entender que isso criou um problema institucional grave. Temos protocolos de segurança, regras rígidas sobre contato com pacientes. A família do Sr. Ferraz pode processar o hospital se souber que uma criança não autorizada teve acesso ao quarto. A família dele raramente aparece aqui, murmurou Sandra. Isso não importa, replicou Dona Clarice. Se isso vazar para a imprensa, será um escândalo. Cassandra sentiu o estômago revirar. Não havia pensado nas consequências legais do que acontecera. Dona Clarice tem razão, disse a doutora Helena, mas também temos uma oportunidade única de estudo. Este pode ser o primeiro caso documentado de uma criança estimulando resposta emocional em um paciente em coma profundo. Vocês querem usar meu filho como cobaia? Perguntou Cassandra, instintivamente apertando Teodoro contra si. Não é isso, explicou o Dr. Mendes. Queremos apenas documentar o que aconteceu e, se possível, permitir que Teodoro visite o paciente novamente. Sob supervisão médica, claro. Absolutamente não, disse Dona Clarice. Isso vai contra todos os nossos protocolos. Dona Clarice, interveio a doutora Helena. Temos um paciente que não respondeu a nenhum estímulo em 6 meses. Nenhum tratamento funcionou. E hoje, uma criança conseguiu provocar a primeira reação emocional que ele teve desde o acidente. Cassandra se levantou da cadeira, ainda segurando Teodoro. Eu acho que já causamos problemas suficientes. Vamos embora. Espere, disse o Dr. Mendes. Pelo menos nos permita fazer alguns exames no Sr. Ferraz. Verificar se houve alguma mudança neurológica após o que aconteceu. Mamãe, disse Teodoro baixinho, eu só queria ajudar o senhor. A inocência na voz do menino silenciou a sala por um momento. Cassandra olhou para o filho e viu a confusão em seus olhos. Eu sei, meu amor, você foi muito bonzinho, mas agora precisamos ir para casa. O senhor vai ficar bem? Eu espero que sim. O Dr. Mendes se levantou. Senhora Cassandra, entendo sua preocupação, mas gostaria de fazer uma proposta. Que tal se apenas permitir que Teodoro visite o paciente uma vez por semana durante o seu horário de trabalho? Nada formal, nada invasivo, apenas uma visita rápida. Para quê? Para ver se conseguimos repetir a resposta que obtivemos hoje. Se funcionar, podemos estar diante de uma nova forma de terapia para pacientes em coma.
Cassandra olhou para os rostos esperançosos dos médicos e depois para Teodoro, que brincava distraidamente com os botões da sua blusa. Eu preciso pensar nisso, disse ela finalmente. Não posso tomar uma decisão agora. É claro, concordou o Dr. Mendes. Leve o tempo que precisar, mas lembre-se de que pode haver uma vida em jogo. Sempre há uma vida em jogo, murmurou Cassandra. Posso fazer uma pergunta? Disse Teodoro, olhando para o Dr. Mendes. Claro, meu filho. O senhor tem filhos? Tenho. Uma menina da sua idade. E se ela estivesse triste e precisasse de um abraço, o senhor daria? O doutor sorriu. Claro que sim. Então por que o senhor lá de cima não pode ganhar abraços? A pergunta simples e direta da criança deixou todos sem resposta por um momento. Era uma lógica tão pura que expunha a complexidade desnecessária que os adultos haviam criado. Sabe de uma coisa, disse a doutora Helena. Ele tem razão. Estamos complicando algo que pode ser muito simples. Cassandra se dirigiu à porta com Teodoro. Vamos para casa, meu amor. Mamãe, o senhor estava mesmo muito triste. Eu senti. Eu sei que você sentiu. Você acha que ele vai ficar menos triste se eu for visitá-lo de novo? Cassandra parou no corredor e se ajoelhou na frente do filho. Eu não sei, Teó, mas uma coisa eu sei. Você tem um coração muito bom. A vovó sempre dizia que quando a gente faz o bem volta para a gente. A vovó era uma mulher muito sábia, disse Cassandra. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Cassandra não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Por anos, ela havia odiado Maximiliano Ferraz. E agora, o destino havia colocado ela e seu filho em uma posição onde poderiam ser a única esperança de salvação dele. A ironia da situação não escapava dela. O filho que ela teve depois de perder Léo agora poderia ser a chave para salvar a vida do próprio homem que havia causado tanto sofrimento. 2 horas depois, Cassandra estava sentada em uma sala menor do hospital, desta vez sozinha com o Dr. Mendes e uma gravadora sobre a mesa. Teodoro estava na recepção com Sandra. Vamos começar do início, disse o doutor ligando o gravador. Você pode me contar exatamente como tudo aconteceu? Eu estava limpando a janela do quarto quando ouvi a voz do Teodoro. Quando me virei, ele estava na cadeira ao lado da cama, tocando o braço do Sr. Ferraz. E qual foi sua primeira reação? Pânico total. Eu sabia que seria demitida. Mas antes que eu pudesse chegar até ele, Teodoro abraçou o paciente. Descreva o abraço. Foi um abraço de criança, completo, sem reservas. Ele colocou os bracinhos ao redor do pescoço do Sr. Ferraz e ficou assim por alguns segundos. E foi então que os monitores dispararam? Exato, no momento do abraço. O doutor fez algumas anotações. Cassandra, preciso fazer uma pergunta delicada. Você conhecia Maximiliano Ferraz antes dele ser internado aqui? Cassandra hesitou. Eu conhecia o nome dele, pelos jornais, sabe? Ele é uma pessoa muito famosa. Mas alguma coisa... Alguns anos atrás, quando meu primeiro filho estava doente, tentei conseguir ajuda financeira da empresa dele para um tratamento experimental. Não consegui. Entendo. E seu primeiro filho? Morreu de leucemia aos 7 anos. O doutor parou de escrever e olhou para ela com compaixão. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Agora preciso contar uma coisa para você, Cassandra. Depois que vocês saíram, fizemos uma bateria de exames no Sr. Ferraz. E houve mudanças significativas na atividade cerebral dele. Pela primeira vez em 6 meses, detectamos ondas cerebrais que indicam processamento emocional ativo. O que isso significa? Significa que o abraço do seu filho realmente despertou algo nele. Alguma parte da consciência de Maximiliano reconheceu e respondeu ao carinho de Teodoro. Nesse momento, a porta se abriu e Sandra entrou com Teodoro. Desculpe interromper, doutor, mas o menino estava preocupado com a mãe. Teodoro correu para Cassandra e se aconchegou no seu colo. Mamãe, você está bem? Estou sim, meu amor. Estamos só conversando.
Sobre o senhor? Sobre o senhor. Teodoro olhou para o Dr. Mendes. Ele já está menos triste? Queremos acreditar que sim, Teodoro, graças ao seu abraço. Doutor, disse Cassandra, preciso levar Teodoro para casa. Já é hora do almoço dele. Claro, mas Cassandra, gostaria que você pensasse com carinho na nossa proposta. O que seu filho fez hoje pode abrir portas para ajudar muitas outras pessoas. Eu vou pensar. No caminho para casa, Teodoro estava mais quieto que o normal. Cassandra percebeu que ele estava pensando sobre alguma coisa. O que foi, Teó? Mamãe, por que os adultos tornam tudo tão complicado? Como assim? O senhor estava triste e eu dei um abraço. Ele ficou menos triste. Por que isso não pode continuar acontecendo? Cassandra não tinha uma resposta simples para essa pergunta. Às vezes, os adultos precisam ter certeza de que estão fazendo a coisa certa, meu amor. Mas dar carinho para quem está triste sempre é a coisa certa, não é? É, meu amor, sempre é. 3 dias se passaram e Cassandra voltou ao hospital com o coração pesado. A administração havia decidido que ela continuaria trabalhando normalmente, mas sempre haveria uma enfermeira presente no quarto 707. É uma medida de precaução, explicou Dona Clarice. Tanto para você quanto para o paciente. Quando chegou ao 7º andar, Sandra já estava esperando com as chaves. Como você está se sentindo? Perguntou a enfermeira. Confusa, respondeu Cassandra honestamente. Não sei se fiz algo terrível ou algo bom. Pelo que os médicos estão dizendo, foi algo bom, muito bom. Elas caminharam juntas até o quarto de Maximiliano. Quando abriram a porta, Cassandra notou imediatamente que algo estava diferente. O homem na cama parecia menos pálido. Os médicos fizeram mais exames ontem, disse Sandra, verificando os monitores. A atividade cerebral dele aumentou significativamente desde o abraço do seu filho. Isso significa que ele pode acordar? Significa que há esperança. Cassandra começou a limpar o quarto, mas se pegava olhando para Maximiliano com outros olhos. Não era mais apenas o homem cruel que havia negado ajuda ao Léo. Sandra, posso fazer uma pergunta? Claro. O que você sabe sobre a vida dele antes do acidente? Sandra hesitou. Ele era conhecido por ser muito rigoroso nos negócios. Alguns diriam até cruel. Mas nos últimos anos antes do acidente, houve rumores de que ele estava mudando. Mudando como? A empresa dele começou a doar mais para a caridade. Ele aprovou vários financiamentos para tratamentos médicos que antes negava sistematicamente. Cassandra parou de limpar. Tratamentos médicos? Sim, especialmente para crianças com doenças raras. Foi uma mudança significativa na política da empresa. O coração de Cassandra começou a bater mais rápido. Quando isso começou? Cerca de 2 anos atrás, eu acho. Por quê? 2 anos atrás. 1 ano depois da morte de Léo. Só curiosidade, murmurou ela. Sabe, tem uma coisa estranha, continuou Sandra. Desde que seu filho o abraçou, os pesadelos dele pararam. Pesadelos? Nos primeiros meses após o acidente, ele gritava dormindo. Chamava nomes, parecia estar sofrendo muito, mas desde terça-feira ele está dormindo pacificamente. Que nomes ele chamava? Não sei bem. Palavras confusas. Mas uma das enfermeiras do turno da noite disse que ele repetia muito desculpa, como se estivesse pedindo perdão para alguém. As palavras feriram Cassandra. Você está bem? Perguntou Sandra. Estou, só pensando. Sobre o quê? Sobre como, às vezes, julgamos as pessoas sem conhecer a história completa. Ontem encontrei uma pasta de documentos pessoais dele, cartas de agradecimento de famílias que receberam ajuda da empresa nos últimos anos. Havia centenas delas. Cassandra sentiu um nó na garganta. Centenas? Famílias de crianças doentes, principalmente. Todas agradecendo pelo financiamento de tratamentos que salvaram vidas. Ele lia essas cartas? Pelo visto, sim.
Muitas tinham anotações escritas à mão dele. Comentários sobre acompanhar o progresso dos pacientes, perguntas sobre como poderia ajudar mais. Cassandra se sentou na poltrona ao lado da cama, sentindo as pernas bambas. Sandra, você acha que uma pessoa pode mudar completamente? Acho que sim, especialmente depois de passar por algo traumático. Que tipo de trauma? Não sei, mas algo deve ter acontecido na vida dele para causar uma mudança tão drástica na forma como conduzia os negócios. Cassandra olhou para o homem na cama e tentou imaginar o que ele poderia estar sentindo. Se realmente havia mudado, se realmente estava se arrependendo das decisões passadas, que tipo de tormento isso deveria causar? Sabe o que mais me impressiona? Disse Sandra. O quê? Desde que seu filho o abraçou, os batimentos cardíacos dele estão mais estáveis. É como se aquele momento de carinho tivesse dado uma paz que ele não tinha há muito tempo. Uma paz que ele não merecia, murmurou Cassandra, mas sua voz não soava mais tão convicta. Quem somos nós para julgar quem merece ou não uma segunda chance? A pergunta ficou no ar. Cassandra continuou limpando o quarto em silêncio, mas sua mente estava em turbulência. Por 3 anos, ela havia alimentado o ódio por aquele homem. E agora descobria que talvez ele já estivesse sofrendo há mais tempo do que ela imaginava. Sandra, você acha que ele pode ouvir a gente? Os médicos dizem que é possível. Cassandra se aproximou da cama e olhou diretamente para o rosto de Maximiliano. Se você pode me ouvir, disse ela baixinho, quero que saiba que estou confusa. Por 3 anos eu odiei você. Culpei você pelo que aconteceu com o meu filho. Mas agora estou descobrindo coisas que não sabia. Fez uma pausa, respirando fundo. Não sei se posso perdoar você. Ainda não. Mas também não sei se posso continuar odiando você como antes. Os monitores continuaram emitindo seus bips regulares. Maximiliano não se moveu. Não deu nenhum sinal de que havia ouvido. Mas Cassandra sentiu que algo havia mudado dentro dela. Vamos embora, disse ela para Sandra. Terminei aqui por hoje. Você voltará amanhã? Cassandra olhou mais uma vez para Maximiliano. Sim, voltarei amanhã. A semente da dúvida havia sido plantada. E agora ela teria que lidar com as consequências de ver Maximiliano Ferraz não apenas como o vilão da sua história, mas como um ser humano complexo e talvez arrependido. 2 semanas se passaram desde o abraço de Teodoro. Era uma quinta-feira tranquila quando aconteceu. Cassandra estava arrumando as flores quando ouviu um som diferente. Um gemido baixo, quase imperceptível. Ela se virou rapidamente para a cama. Maximiliano continuava de olhos fechados, mas seus lábios se moviam levemente. Sandra! Gritou ela, correndo para o corredor. Sandra! Venha rápido! A enfermeira chegou correndo, seguida pelo Dr. Mendes. O que aconteceu? Perguntou o médico. Ele fez um ruído e os lábios dele se moveram. O Dr. Mendes se aproximou da cama e examinou Maximiliano cuidadosamente. Há sinais de que ele está saindo do coma, disse ele. A atividade cerebral está aumentando rapidamente. Como se respondendo às palavras do médico, Maximiliano gemeu novamente, desta vez mais alto. Suas pálpebras tremularam. Senhor Ferraz! Chamou o doutor. Pode me ouvir? Lentamente, muito lentamente, Maximiliano abriu os olhos. O olhar estava confuso, desorientado. Onde? Sua voz saiu como um sussurro rouco. Onde estou? Você está no Hospital Santa Cruz, senhor Ferraz. Meu nome é Dr. Mendes. Você teve um mal súbito há 6 meses. Maximiliano tentou se mover, mas seus músculos estavam fracos demais. 6 meses? Sim, você ficou em coma por 6 meses. Cassandra observava tudo de longe com o coração batendo acelerado. O homem que ela havia visto como um fantasma agora estava acordado, real, vulnerável. Eu não me lembro, murmurou Maximiliano. Não me lembro do acidente. É normal. Você pode ter perdido algumas memórias dos momentos antes do acidente. Maximiliano fechou os olhos como se o esforço de mantê-los abertos fosse exaustivo. Eu estava sonhando, ou tendo pesadelos. Não sei.
Você se lembra dos sonhos? Tristeza, muita tristeza e culpa. Ele abriu os olhos novamente. Tanta culpa. Culpa por quê? Não sei, ou não quero lembrar. Maximiliano tentou se mover novamente. Tenho sede. Sandra rapidamente trouxe um copo com água e um canudo. Ajudou Maximiliano a beber pequenos goles. Devagar, disse ela gentilmente. Seu corpo ainda está se acostumando a funcionar novamente. Enquanto bebia água, os olhos de Maximiliano percorreram o quarto. Quando seu olhar encontrou Cassandra, ele parou. Quem é você? Perguntou ele. Cassandra hesitou. Eu sou Cassandra. Sou responsável pela limpeza do seu quarto. Maximiliano a estudou com atenção. Há algo familiar em você. Já nos conhecemos antes? Não diretamente, mas há algo... Ele fechou os olhos, concentrando-se. Uma sensação. Como se você fosse importante de alguma forma. O Dr. Mendes interveio. Senhor Ferraz, é melhor não forçar as memórias agora. Você precisa descansar. Não, disse Maximiliano, abrindo os olhos novamente. Há algo que preciso lembrar. Algo sobre... Ele olhou diretamente para Cassandra. Sobre uma criança. Cassandra sentiu o sangue gelar nas veias. Uma criança? Sim, eu me lembro de uma criança. Pequena, carinhosa. Maximiliano tentou se inclinar para a frente. Havia uma criança aqui. Ela me abraçou. O senhor se lembra do abraço? Lembro. Foi a única coisa boa nos meus sonhos. A única coisa que afastava a escuridão. Ele olhou novamente para Cassandra. Era seu filho? Cassandra não conseguiu responder. Apenas concordou com a cabeça. Onde ele está? Quero vê-lo. Senhor Ferraz, disse o doutor. Primeiro você precisa se recuperar. Não, interrompeu Maximiliano, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Primeiro quero ver a criança. Preciso agradecê-la. Agradecer? Ela me salvou. Maximiliano fechou os olhos, como se estivesse revivendo a memória. No meio de toda a escuridão, ela apareceu como uma luz. Me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Foi a primeira vez em anos que me senti perdoado por alguma coisa. Cassandra não conseguiu mais ficar calada. Perdoado por quê? Maximiliano abriu os olhos e a olhou diretamente. Por todas as vidas que eu poderia ter salvado e não salvei. Por todas as vezes que escolhi o dinheiro ao invés da compaixão. O silêncio no quarto era completo. Cassandra sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Há uma família em particular, continuou Maximiliano, que me assombra há anos. Uma mãe que implorou por ajuda para salvar seu filho pequeno. Eu neguei o pedido. O menino morreu. Cassandra sentiu as pernas falharem. Sandra percebeu e rapidamente trouxe uma cadeira para ela se sentar. Eu não sabia o nome da família, disse Maximiliano, mas a imagem daquela mãe desesperada nunca saiu da minha cabeça. Mudei a política da empresa por causa dela. Comecei a aprovar todos os pedidos de tratamento para crianças, mas era tarde demais para o filho dela. Não era tarde demais, sussurrou Cassandra. Como? Você salvou outras crianças, centenas delas. Maximiliano a olhou com surpresa. Como você sabe? Porque eu trabalho aqui há 3 anos, porque vi as cartas de agradecimento, porque sei o que você fez depois de... Ela parou, não conseguindo terminar a frase. Depois de quê? Cassandra respirou fundo. Era hora de contar a verdade. O menino que morreu era meu filho, meu primeiro filho, Léo. E a criança que abraçou você é Teodoro, meu segundo filho. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Maximiliano a olhava com uma expressão de choque absoluto. Você é a mãe, murmurou ele finalmente. A mãe que implorou por ajuda. Sou. E seu filho, o menino que me abraçou, é irmão da criança que você deixou morrer. Sim. Maximiliano fechou os olhos e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro profundo, doloroso, cheio de anos de arrependimento. Me perdoe, soluçou ele. Por favor, me perdoe.
Eu não sabia. Eu era tão cego, tão cruel. Cassandra o observava chorar e sentia uma mistura estranha de satisfação e pena. Por anos ela havia sonhado com este momento, mas agora, vendo-o quebrado e arrependido, ela não sentia a felicidade que esperava. Eu mudei, continuou Maximiliano entre soluços. Depois daquele dia, depois de ver o desespero naqueles olhos de mãe, eu mudei tudo, mas sei que não é suficiente. Por que mudou? Perguntou Cassandra. Porque não conseguia dormir, não conseguia viver comigo mesmo. A imagem daquela mulher implorando, a imagem de uma criança que eu nunca conheci, mas que se foi por causa da minha frieza, me consumia. Toda noite eu via o rosto daquela mãe, continuou Maximiliano. Toda manhã eu acordava pensando em quantas outras famílias estavam passando pelo mesmo desespero. Foi aí que mudei toda a política da empresa. Mas por que só depois? A voz de Cassandra estava carregada de dor. Por que só depois que meu filho morreu? Porque eu era um homem diferente. Um homem que só pensava em lucros, em números, em crescimento. Eu não via pessoas, eu via apenas custos e benefícios. Maximiliano tentou se sentar na cama, mas ainda estava muito fraco. Mas aquele dia, quando você veio à minha empresa, algo mudou. Eu vi uma mãe de verdade. Vi o amor desesperado. Vi o que minha decisão realmente significava. Então, por que não mudou de ideia? Por que não aprovou o tratamento do Léo? Porque eu era um covarde. Porque admitir que estava errado significaria admitir que havia negado ajuda a muitas outras crianças antes. Era mais fácil continuar sendo o homem frio do que enfrentar a realidade do que eu havia me tornado. Cassandra levantou da cadeira e se aproximou da cama. Você sabe como é perder um filho? Não. É como se arrancassem um pedaço da sua alma. É acordar todo dia e, por um segundo, esquecer que ele se foi, e depois lembrar e sentir a dor toda de novo. Maximiliano chorava mais intensamente agora. Eu sei que nada do que eu disser vai trazer seu filho de volta. Sei que nada do que eu fiz depois vai apagar o mal que causei à sua família. É verdade. Nada vai trazer Léo de volta. Mas talvez... Ele olhou nos olhos dela. Talvez eu possa tentar fazer algo pelo filho que você ainda tem. Pelo menino que me salvou quando eu não merecia salvação. Cassandra ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer dizer? Quero conhecer Teodoro adequadamente, quero agradecê-lo e quero tentar ser uma pessoa melhor por causa dele. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Não vai resolver, não vai apagar o passado, mas talvez seja um começo. Você pode me perdoar algum dia? Perguntou Maximiliano. Eu não sei, respondeu ela honestamente. Talvez, com tempo, mas hoje não. Entendo. E não espero que seja fácil. Só espero que você me permita tentar merecer esse perdão. Cassandra se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Maximiliano? Sim, aquelas centenas de crianças que você salvou depois, elas não trouxeram Léo de volta, mas elas voltaram para casa com suas famílias. E isso significa alguma coisa. Vou trazer Teodoro para visitá-lo amanhã, mas não por você, por ele. Porque ele quer saber se o senhor está menos triste. E eu estou? Cassandra o observou por um momento. Você está diferente, mais humano. Quando ela saiu do quarto, Maximiliano ficou olhando para o teto, processando tudo o que havia acontecido. O menino que o havia abraçado era irmão da criança que ele havia condenado à morte. No dia seguinte, Cassandra chegou ao hospital com Teodoro. O menino estava animado, segurando a mão da mãe e perguntando se o senhor triste já estava se sentindo melhor. Lembra o que conversamos, Teó? Disse Cassandra, parando no corredor antes de entrar no quarto. O senhor acordou, mas ainda está muito fraco. Você precisa ser bem cuidadoso. Ele vai lembrar de mim? Vai, meu amor. Ele lembra do seu abraço. Quando entraram no quarto, Maximiliano estava acordado, recostado na cama com alguns travesseiros para apoio.
Seu rosto se iluminou quando viu Teodoro. "Oi, meu pequeno herói", disse ele, estendendo uma mão trêmula. Teodoro olhou para a mãe, que concordou com a cabeça e se aproximou da cama. "Oi, senhor. Você está melhor?" "Estou muito melhor, graças a você." "Por quê?" Maximiliano sorriu. Era uma pergunta tão simples, tão direta, típica de uma criança. "Porque você me deu algo que eu não recebia há muito tempo." "O quê?" "Carinho. Amor sem condições. Você nem me conhecia, mas mesmo assim quis me ajudar." Teodoro pensou por um momento. "Minha mãe sempre diz que quando alguém está triste, a gente tem que ajudar. Não importa quem é. Sua mãe é muito sábia. Ela é a melhor mãe do mundo." Maximiliano olhou para Cassandra, que estava observando a conversa com uma expressão complexa. "Tenho certeza de que é." "Senhor, posso fazer uma pergunta?" "Claro, Teodoro. Por que você estava tão triste?" A pergunta partiu o coração de Maximiliano. Como explicar para uma criança de 4 anos os pecados e arrependimentos de uma vida inteira? "Porque eu fiz coisas ruins para pessoas boas", disse ele finalmente. "Que tipo de coisas ruins?" "Neguei ajuda para pessoas que precisavam muito." Teodoro ficou pensativo. "Mas você pode pedir desculpas e não fazer mais, não pode?" "Posso, mas às vezes as coisas ruins que fazemos têm consequências que não podemos consertar." "Como o quê?" Maximiliano olhou para Cassandra, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, dando permissão. "Teodoro, você teve um irmão mais velho?" "Tive, o Léo. Mas ele foi morar com Deus quando eu era bebê. Seu irmão ficou doente e precisava de um remédio muito caro para ficar bom. E aí sua mãe veio pedir ajuda para mim, mas eu disse não." Teodoro olhou surpreso para a mãe, depois de volta para Maximiliano. "Você disse não para minha mãe?" "Disse. E por causa disso, seu irmão não conseguiu tomar o remédio. E ele morreu?" "Sim." Teodoro ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Cassandra se preparou para consolá-lo, mas a reação do filho a surpreendeu. "Você está arrependido?" perguntou Teodoro. "Muito arrependido. É a coisa de que mais me arrependo na minha vida toda." "E agora você ajuda outras crianças?" "Agora sim. Depois que seu irmão morreu, mudei tudo. Comecei a ajudar todas as crianças que precisavam." Teodoro pensou mais um pouco. "Minha avó sempre dizia que todo mundo comete erros. O importante é aprender com eles." Maximiliano estava impressionado com a maturidade da criança. "Sua avó estava certa? Você aprendeu?" "Aprendi. Mas aprendi tarde demais para seu irmão. Mas não tarde demais para as outras crianças." "Não, para as outras ainda deu tempo." Teodoro se aproximou mais da cama. "Posso te contar um segredo?" "Pode." O menino se inclinou e sussurrou no ouvido de Maximiliano. "Às vezes eu sonho com o Léo. Ele me diz que não está triste. Diz que está cuidando da nossa família do céu." Maximiliano sentiu lágrimas nos olhos. "É um sonho muito bonito." "E sabe o que mais ele me disse uma vez?" "O quê?" "Que quando as pessoas fazem coisas ruins, mas depois ficam arrependidas de verdade, Deus perdoa elas." A simplicidade das palavras de Teodoro tocaram algo profundo em Maximiliano. Ele olhou para Cassandra e viu que ela também estava emocionada. "Teodoro", disse ele, "posso te pedir uma coisa?" "Pode." "Você acha que pode me perdoar pelo que fiz com seu irmão?" Teodoro olhou para a mãe, como se pedindo orientação. Cassandra apenas concordou com a cabeça, deixando a decisão por conta dele. "Eu te perdoo", disse Teodoro simplesmente. "Mas agora você tem que ser uma pessoa boa para sempre. Prometo que vou tentar." "Não, senhor. Não pode só tentar. Tem que conseguir." Maximiliano sorriu através das lágrimas. "Você é muito esperto, sabia? Minha mãe que me ensina. Ela te ensina bem. O abraço foi diferente do primeiro. Não foi o abraço espontâneo de uma criança tentando consolar um estranho. Foi o abraço consciente de uma criança oferecendo perdão e uma segunda chance." "Obrigado, Teodoro", sussurrou Maximiliano. "Obrigado por me ensinar o que realmente importa." "De nada, senhor. Agora você vai ficar bem?" "Vou ficar bem.
e vou usar o resto da minha vida para ajudar outras pessoas, como deveria ter ajudado seu irmão. Posso vir visitar você de novo? Se sua mãe deixar, eu ficaria muito feliz. Teodoro olhou para Cassandra. Posso, mamãe? Cassandra olhou para o filho, depois para Maximiliano. Havia algo mudado naquele homem. Alguma coisa fundamental havia se transformado. Podemos conversar sobre isso, disse ela. É um sim disfarçado, disse Teodoro sorrindo. Maximiliano riu. Como você sabe? Porque quando minha mãe diz, podemos conversar sobre isso, ela já decidiu que vai deixar. Só quer que eu pense que ela está pensando. Cassandra não conseguiu evitar um sorriso. Você conhece sua mãe muito bem. Conheço, e sei que ela tem um coração bom, mesmo quando está com raiva. Você está com raiva de mim? Perguntou Maximiliano para Cassandra. Ela pensou antes de responder. Estou, mas menos do que estava ontem, e muito menos do que estive nos últimos 3 anos. É um começo. Quando foram embora, Teodoro acenou para Maximiliano pela janela do quarto. O empresário acenou de volta, sabendo que aquela criança havia mudado sua vida de forma permanente. Maximiliano sentia algo que havia esquecido como era: esperança. Não de voltar a ser quem era antes, mas de se tornar quem sempre deveria ter sido. 3 semanas depois de acordar do coma, Maximiliano estava sentado em uma cadeira de rodas no escritório improvisado que montaram no hospital. Sua recuperação física estava sendo mais rápida que o esperado, mas ele insistia em não sair do hospital até conseguir andar normalmente. Dr. Mendes, disse ele, preciso de alguns documentos da minha empresa. É urgente. Senhor Ferraz, o senhor deveria focar na recuperação. Os negócios podem esperar. Não são negócios, é algo pessoal. Roberto, seu filho mais velho, estava visitando pela 2ª vez desde que ele acordara. A primeira visita havia sido fria, formal, focada apenas em questões legais da empresa. Pai, todos os papéis importantes estão comigo. Que documentos você precisa? Quero todos os arquivos do Projeto Anjo. Todos os casos que foram negados nos últimos 10 anos. Para quê? Esses casos já estão encerrados. Para mim, não estão. Roberto suspirou. Pai, você acabou de sair de um coma. Não deveria se preocupar com casos antigos. Roberto, você me conhece há 30 anos. Já me viu mudar de ideia sobre alguma coisa importante? Não. Então traga os arquivos. 2 horas depois, Roberto voltou com várias caixas de documentos. Maximiliano começou a revisar cada caso, cada família, cada criança que havia sido negada ajuda durante sua gestão. Por que está fazendo isso consigo mesmo? Perguntou Roberto. Porque preciso saber exatamente quantas vidas eu poderia ter salvado. Pai, você não pode salvar o passado. Não posso, mas posso tentar reparar o que for possível. Maximiliano encontrou o arquivo que procurava. Caso número 543, Leonardo Santos Silva. Tratamento experimental negado em 15 de março de 2022. Suas mãos tremeram ao abrir o arquivo. Ali estava a foto de Léo, um menino de 7 anos com um sorriso largo e olhos brilhantes. Havia um desenho que ele havia feito, mostrando foguetes e estrelas. No verso, com letra de criança, estava escrito: vou ser astronauta e tocar as estrelas. Deus me perdoe, murmurou Maximiliano, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Havia também a carta de Cassandra, pedindo ajuda. Uma carta desesperada, cheia de amor de mãe e determinação. No final, ela havia escrito: se o Senhor tem filhos, certamente entende o que é querer dar tudo por eles. Léo é minha vida. Por favor, seja a diferença entre a vida e a morte do meu filho. Eu fui a diferença, sussurrou ele. Escolhi a morte. Roberto se aproximou e viu o arquivo. Pai, você aprovou centenas de casos depois disso. Salvou muitas crianças. Mas não salvei esta, e ela era especial. Por quê? Porque foi ela que me abriu os olhos. Porque foi a mãe dela que me fez perceber o monstro que eu havia me tornado.
Maximiliano pegou o telefone e ligou para seu advogado. Miguel, preciso que você prepare alguns documentos para mim. Hoje mesmo. Que tipo de documentos, Sr. Ferraz? Quero criar uma fundação. Vai se chamar Fundação Léo Santos Silva. Roberto olhou surpreso para o pai. Pai, o que você está fazendo? O que deveria ter feito há 3 anos? Miguel, continuou ele no telefone, a fundação vai ser financiada com 50% do meu patrimônio pessoal. Vai ser dedicada ao financiamento de tratamentos experimentais para crianças com doenças raras. 50%? Exclamou Roberto. Pai, isso são bilhões de reais e vão ser bem usados. Senhor Ferraz, disse Miguel do outro lado da linha, isso é uma decisão muito importante. Talvez devesse esperar sua recuperação completa para... Miguel, você trabalha para mim há 15 anos. Já me viu tomar alguma decisão importante de forma impulsiva? Não, senhor. Então prepare os papéis. E Miguel, quero que Cassandra Santos Silva seja a diretora executiva da fundação. Roberto quase derrubou a cadeira. Quem é Cassandra Santos Silva? A mãe do menino cujo arquivo estou lendo. A mulher que me salvou de mim mesmo. Pai, você não pode fazer isso. Ela é uma faxineira, não tem qualificação para dirigir uma fundação bilionária. Ela tem a única qualificação que importa. Ela sabe o que é perder um filho por falta de recursos. Maximiliano desligou o telefone e olhou para Roberto. Chame Cassandra aqui. Preciso conversar com ela. Pai, isso é loucura. Roberto, você já teve filhos? Ainda não. Quando tiver, vai entender. Vai entender que não há nada mais importante no mundo do que proteger uma criança. E eu falhei nisso. Agora vou dedicar o resto da minha vida a não falhar novamente. 1 hora depois, Cassandra entrou no quarto, visivelmente nervosa. Ela havia sido chamada pelo próprio Maximiliano e não sabia o que esperar. Sente-se, por favor, disse ele, indicando uma cadeira. Aconteceu alguma coisa com o Teodoro? Ele fez algo errado na última visita? Não, nada disso. Teodoro é perfeito. Quero falar sobre você. Sobre mim? Cassandra, você tem faculdade? Tenho. Administração. Formei pouco antes do Léo nascer. Por que está trabalhando como faxineira? Ela hesitou. Depois que Léo morreu, eu não conseguia mais trabalhar em escritório. Não conseguia lidar com pessoas, com reuniões, com decisões. Limpeza era mecânico. Podia fazer sem pensar. Entendo. E se eu te oferecesse um trabalho onde você pudesse ajudar crianças como Léo? Que tipo de trabalho? Maximiliano respirou fundo. Quero criar uma fundação em homenagem ao seu filho. Quero que você seja a diretora. Cassandra o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Eu não entendo. Vou destinar 50% do meu patrimônio para criar a Fundação Léo. Ela vai financiar tratamentos experimentais para crianças com doenças raras. Cada caso que chegar será avaliado apenas por um critério. A criança precisa de ajuda? Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Por quê? Por que faria isso? Porque não posso trazer Léo de volta. Mas posso garantir que nenhuma outra mãe passe pelo que você passou. Cassandra começou a chorar. Você não precisa fazer isso. Eu já perdoei você. Você não perdoou. E eu não espero que perdoe. Mas talvez, com o tempo, você possa ver que estou realmente mudado. Uma fundação não vai apagar o passado. Não vai, mas pode construir um futuro melhor. Cassandra ficou em silêncio por vários minutos, processando a proposta. Se eu aceitar, disse ela finalmente, quero algumas condições. Quais? Primeiro, o dinheiro da fundação nunca pode ser usado para beneficiar você ou sua empresa. Concordo. Segundo, eu quero total autonomia para decidir quais casos aprovar. Concordo. Terceiro, eu quero que Teodoro possa visitar você sempre que quiser. Maximiliano sorriu. Essa é a condição mais fácil de aceitar. E uma última coisa, o primeiro caso que vamos financiar será retroativo.
Vamos pagar todo o tratamento que Léo teria recebido e doar esse dinheiro para a pesquisa sobre leucemia infantil. Perfeito. Cassandra se levantou e estendeu a mão. Então aceito ser diretora da Fundação Léo. Maximiliano apertou a mão dela, sentindo que finalmente estava no caminho certo. Cassandra, sim, obrigado por me dar uma segunda chance. Não estou dando. Você está conquistando. Quando ela saiu do quarto, Maximiliano olhou novamente para a foto de Léo. Desculpa, meu menino. Desculpa por ter chegado tarde demais, mas prometo que vou honrar sua memória. Prometo que sua morte não vai ter sido em vão. Maximiliano sentia que estava fazendo a coisa certa. Não por obrigação, não por culpa, mas por amor. Amor por uma criança que nunca conheceu, mas que mudou sua vida através do irmão mais novo e de uma mãe corajosa que transformou dor em propósito. A jornada de redenção de Maximiliano estava apenas começando, mas ele sabia que tinha os melhores guias possíveis. A memória de Léo, o abraço de Teodoro e o perdão gradual de Cassandra. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para construir algo belo a partir das cinzas do passado. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!